Muito bom dia, gente querida. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Gente querida, quero apresentar a vocês. O Brasil inteiro conhece, mas tem gente que ainda não, né? Essa é a médium Isabel Salomão de Campos, é fundadora da Casa do Caminho, tá ok? Essa linda mulher, essa linda jovem. Ninguém envelhece, né? A médium Isabel Salomão de Campos é fundadora da Casa do Caminho, figura de extrema relevância em Juiz de Fora, por ações de caridade. Isabel Salomão de Campos vai ter a história contada em uma série de ficção da Globoplay. A informação foi confirmada pela jornalista Juiz Forona Daniela Arbex, autora do livro Os Dois Mundos de Isabel, que retrata a história da médium, sempre à frente do seu tempo. Nasceu no sertão mineiro em 1924 e com apenas 9 anos passou a ver e a ouvir coisas que ninguém compreendia. E muitas vezes nós vemos, pessoas questionarem não, não só ensinam as outras a questionar e ainda afirmam que é pecado, que o espiritismo é pecado. Pessoas que não têm conhecimento da causa, né? Que enxergam apenas o que quer ver. Por que eu falo isso? Essa é a médium Isabel de Campos. Mas nós temos também José Arigó, nós temos... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Nós temos José Arigó, nós temos Chico Xavier, né? Nós temos também Enfim, gente, nós temos muitos médiuns no nosso país que foram, como Chico Xavier, sim, Divaldo Franco, né? Como Chico Xavier, como Divaldo Franco, José Arigó, a Isabel Salomão, e fora os que a gente tem por aqui, que foram pessoas que, à medida que foram entendendo o que era enxergar, o que era ouvir, começaram a ver e ouvir espíritos. E essas pessoas são tidas como pessoas de declínio espiritual. E aí eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, que é evangélico, que é católico, né? Deus é ruim? Não, não é. Deus é bom, maravilhoso, e a sua misericórdia dura para o quê? Para sempre. Mas, se essas pessoas que nós estamos vendo aqui, como a Isabel de Campos, como José Arigó, como Divaldo Franco, Chico Xavier, esqueci o sobrenome do outro, eu sei que é Brasnuco, esqueci o nome dele. Então Deus é ruim, porque essas pessoas nasceram, essas pessoas trouxeram consigo esse dom de conversar com os mortos e ouvi-los, né? Quem nunca ouviu a história de José Arigó? José Arigó era um curador, era um homem que curava pessoas. Uma história linda, maravilhosa de José Arigó. Oh, meu Deus, eu esqueci, eu queria lembrar o nome do outro médium. Sei que o sobrenome acho que é Brasnuco, eu esqueci. Mas, ou seja, são pessoas que não pediram para poder ver espíritos, conversar com espíritos. Não, de jeito nenhum. Divaldo Franco, por exemplo, ele via a mãe dele, a avó dele, né? A avó dele chegou e falou assim, fala com a sua mãe isso, isso, isso. E ele falou, e a mãe, que é isso, menina? Ele falou assim, é a dona senhorinha que tá mandando falar com a senhora, mãe. E aí, conversou deu o recado que tinha que dar para o Divaldo Franco e ele transmitiu para a mãe. Aí eu te pergunto, Divaldo Franco era pequenininho, viveu numa miséria, numa vida assim, pobre quando era criança, Chico Xavier. Aí você olha assim, então, Deus, ele é injusto? O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é injusto? Porque essas pessoas trouxeram consigo
essa mediunidade, esses dons de falar, de ouvir e falar com os espíritos. Então Deus é injusto? Porque elas não pediram. Isabel Salomão tinha 9 anos quando ela começou a entender e a ouvir os espíritos. Certo? Então Deus é ruim com ela. Deus foi ruim com Chico Xavier, Deus é ruim com Divaldo Franco, com esse o Brazanuco, que eu esqueci o nome dele, só estou falando sobre o nome. E, enfim, com José Arigó. Então Deus é ruim. Você entende? Por isso que nós não podemos, gente, ficar julgando as pessoas, pegar um versículo da Bíblia e falar, porque Deus falou, não falarás com mortos. Mas Jesus, quando ele estava lá no monte, ele conversou, desceu 2 homens e os próprios apóstolos dele falaram, Senhor, devemos fazer uma tenda para Moisés, e falou o nome do outro lá. Então, quer dizer, não lembro, eu sei que um era Moisés, né? Abraão, devemos fazer uma tenda para Moisés e Abraão? Eu acho que foi Abraão mesmo, se não foi, vocês me desculpam, tá? Ou seja, foi isso que os apóstolos falou. Então, se não pode falar com o morto, por que Jesus falou? Porque ele era Deus, mas ele estava como homem aqui. Se não pode falar com os mortos, Jesus deu exemplo que pode. Porque Jesus falou com os mortos, que foi Moisés e Abraão, que já estavam mortos. Certo? Gente, é uma coisa muito séria, porque não se pode falar com mortos, pessoas como nós, que não temos a experiência, isso não veio de nós quando nós éramos crianças, né? Isso não, para você ter uma condição dessa, um dom desse, isso aí é algo que já nasce com a pessoa. Então muita gente quer ir consultar os mortos para ver se pode ganhar na loteria, qual o número que está na loteria, para ver o que vai acontecer amanhã. Isso aí não pode realmente. Não consultar os mortos dessa forma, com brincadeira, mas igual a médio Isabel Salomão, Chico Xavier, Divaldo Franco, são pessoas que têm espiritualidade, me ajuda a lembrar o nome do homem, são pessoas que têm intimidade, são pessoas que sabem que não estão ali, que os mortos, que os espíritos não estão ali para brincar, que elas não têm o direito de brincar com o outro lado. Você está entendendo? Então a gente vê milhares de pessoas julgando, porque não pode falar com os mortos, porque vai para o inferno. Então Deus é ruim. Se essas pessoas vão para o inferno, então Deus é ruim. Porque Isabel Salomão e esses outros médiuns que eu falei com você, e vários outros médiuns que tem aqui para baixo, perto da minha casa, né? Especialmente uma que eu tenho mais conhecimento, são pessoas que, novinhos, com 5, 6 anos de idade, ela com 9, mas 5, 6 anos de idade, já via espíritos e falava e recebia mensagem dos espíritos, tá? Fora isso, gente, sem falar até mesmo das qualidades que eles têm, né? Eu estou falando só da mediunidade, mas eu ainda não toquei na qualidade de humanidade que eles têm, de carinho pelas vidas, pelas almas, né? De carinho de fazer centro de recuperações, né? De fazer uma casa onde as pessoas podem ir, pode alimentar, né? Casas que estão ali para ajudar, para poder acolher crianças e adultos que não têm uma família, que não tem um pai, uma mãe, uma criança abandonada, né? Então, assim, eu, sinceramente, para mim não tem um povo mais caridoso na face dessa terra do que os espíritas. Aí alguém pode falar assim, mas a obra sem a fé é morta. Mas eles têm a fé, ué. Se eles não tivessem a fé, eles não teriam caridade. Se eles não tivessem caridade, eles não teriam amor para cuidar da vida, para cuidar do próximo. Você entende? Então, só para apresentar para vocês, Isabel Salomão, tá? Daqui um tempo vai ter uma série dela aí, né?
e a gente poder assistir. Eu não digo que eu vou assistir não, né, que eu não tenho televisão,